Oi, gente, hoje nós vamos estudar um pouco sobre um importante historiador brasileiro chamado Carlos Prado Júnior. Vamos começar pela sua vida pessoal. Ele nasceu em 1907 na cidade de São Paulo. Veio de uma família bastante tradicional que exercia muita influência na política e também eram ricos latifundiários. Em 1928, ele se formou em Direito e, nesse mesmo ano, entrou no Partido Democrata, que era o partido controlado por sua família. No ano seguinte, participou ativamente da campanha presidencial de Getúlio Vargas e abraçou a Revolução de 30, que foi um movimento organizado por Getúlio Vargas e seus apoiadores para tomar o poder, porque Getúlio Vargas tinha perdido as eleições. Só que Carlos Prado Júnior ele acabou se desencantando com o governo de Getúlio Vargas e em 1931 tomou uma atitude bem drástica. Ele resolveu se tornar comunista. Isso mesmo. É isso que faz desse historiador muito especial. Não o fato dele virar comunista, mas a decisão que ele tomou. Porque ele era um jovem rico que tinha uma família com bastante influência na política, uma família muito respeitada. Ele tinha, sabe aquelas pessoas que já têm o seu caminho já todo formado? E aí ele resolveu romper com isso, romper com tudo que ele tinha praticamente de mão beijada, para seguir aquilo que ele acreditava. Ele era contra o governo de Getúlio Vargas, mas sua família estava ali do lado, seu partido estava ali do lado, mas ele resolveu seguir aquilo que ele realmente achava certo. E ele acabou se tornando comunista, e comunista naquela época era a classe mais, sabe, não tinha... Era aquele povo muito discriminado, perseguido, que eram chamados de terroristas, de ditadores, que, enfim, era totalmente o oposto dele. Ele foi chamado de traidor. E aconteceu uma situação muito engraçada, porque, por um lado, todas as portas que ele tinha haviam se fechado, porque se tornar comunista é ser um traidor da democracia. E, por outro lado, os comunistas olharam para ele de uma forma muito desconfiada, porque eles não estavam acostumados com um burguês rico no meio deles. E essa situação perdurou durante toda a vida dele. Ele teve que ficar se provando, porque as pessoas com quem ele queria estar, as pessoas que defendiam aquilo que ele agora estava acreditando, aquilo que agora ele queria defender, não estavam acreditando muito nele. Então ele se pôs em uma situação muito difícil, ele rompeu com algo tradicional na vida dele, com com uma ideologia que existia na sua família, existia no seu partido, e foi para um lado completamente oposto daquilo. Só que essas pessoas com quem ele queria estar agora desconfiavam dele, e isso perdurou durante toda a vida dele. Então ele passou a investir na sua carreira intelectual. Ele usou todo o dinheiro que ele tinha para investir nos seus livros. O primeiro livro dele foi lançado em 1933 e foi financiado por ele, que foi o livro Evolução do Brasil, Evolução Política do Brasil. Nesse livro, ele se dirige a toda a população brasileira. Ele tenta fazer com que as pessoas olhem para trás, para todo o período de luta, para tudo que o povo brasileiro já tinha enfrentado, principalmente na época regencial, do período regencial. Ele tenta mostrar para os brasileiros que o Brasil ele foi construído não pelas elites, mas pelas grandes massas da população, que são as pessoas comuns, que são as pessoas do dia a dia, que são as pessoas que realmente lutaram por algo melhor, que realmente foram atrás de mudanças no Brasil. É importante lembrar que em nenhum momento ele abandonou
a sua ideologia marxista, a sua ideologia comunista, todas as suas obras foram baseadas naquilo que ele realmente acreditava. Então, mesmo as pessoas desconfiando dele, mesmo os comunistas meio que desacreditando no que ele estava falando, até porque era uma situação estranha, né? Imagine você ter um opositor, alguém que pensa diferente de você, tendo uma vida completamente favorável àquela ideologia que ele exercia antes, chegar do nada e dizer que agora está do seu lado. E para os comunistas naquela época era uma situação muito perigosa, porque existia muita gente que investigava, muita gente que queria a prisão, até porque Getúlio Vargas, a gente vai fazer uma aula sobre Getúlio Vargas, mas Getúlio Vargas ele foi um ditador. Então ele perseguia as pessoas que eram contra o seu governo, e os comunistas se levantaram como grandes opositores ao governo de Getúlio Vargas. Então os comunistas eles sempre ficavam desconfiados até pela própria segurança deles. Então Carlos Prado Júnior ele foi um historiador realmente revolucionário que movimentou os partidos daquela época. Mas é muito lindo a atitude que ele teve, entendeu? É muito lindo a importância que ele deu àquilo que ele acredita e não para aquilo que era cômodo para ele. Então todos os livros dele foram baseados nessa ideologia marxista e é importante que a gente frise isso. O grande clássico de Carlos Prado Júnior foi o livro Formação do Brasil Contemporâneo. Nesse livro ele traz uma tese que também é uma crítica de que o Brasil ele sempre foi visto, sempre foi tratado como um país que produz matéria-prima para exportar para países industrializados. E enquanto o Brasil fosse visto dessa maneira, ele sempre seria dependente economicamente desses países. Ou seja, nada estava sob o controle do Brasil. Ele sempre dependia dos outros países que compravam. Ou seja, se houvesse alguma crise econômica nesses países que consumiam da gente, o Brasil estava lá embaixo. Agora, quando aqueles países estavam bem, o Brasil subia, a economia do Brasil subia economicamente. Então, existia sempre uma dependência desses países, da compra desses países. O Brasil ele nunca estava sob controle da sua economia, porque ele sempre trabalha com essa área primária, sabe? De ficar exportando, de ficar produzindo produtos e vendendo para países industrializados. Enquanto esses países industrializados puderem comprar os nossos produtos, a nossa economia está ok, mas se em algum momento esses países não puderem comprar os nossos produtos, aí a nossa economia está lá embaixo. Então o Brasil ele não tinha controle da sua economia, ele sempre estava dependente. E essa era a crítica trazida por Carlos Prado Júnior em sua obra Formação do Brasil Contemporâneo. Em 1945, Carlos Prado Júnior ele escreve um livro chamado História Econômica do Brasil, que traria uma espécie de solução para esse problema que o Brasil enfrentava. Nele ele traz a tese de que se os brasileiros tivessem condições de consumir o equivalente ao que era produzido no seu país, o Brasil ele não dependeria mais do mercado internacional para que a sua economia estivesse bem. Então ele pregava que se fosse investido dentro do país, com que a população pudesse ter condições de consumir os produtos que eram produzidos no seu próprio país, a economia iria crescer, o Brasil iria se tornar um país industrializado, não iria ficar dependendo do mercado internacional, não iria ficar dependendo que estrangeiros pudessem comprar os nossos produtos, porque nós brasileiros teríamos condições de aquecer a economia, de consumir aquilo que nós produzimos. Então essa era a tese econômica para a solução da economia trazida por Carlos Prado Júnior, que era investir na população, que melhoraria a situação econômica, a situação social dos brasileiros daquela época. Investir dentro e não fora. É importante nós termos um mercado internacional, é importante a exportação, mas é muito mais importante quando nós brasileiros temos condições de consumir os nossos produtos.
Isso traz riqueza para dentro do nosso país. Isso faz girar a economia dentro do nosso país e nos torna cada vez mais independentes de fora. Então, essa obra, História Econômica do Brasil, traz essa solução de forma muito cuidadosa para a economia brasileira. Essa tese se tornou muito influente, principalmente em 1940. Em 1966, em meio à ditadura militar, Carlos Prado Júnior lança um novo livro. O nome desse livro é Revolução Brasileira. Nessa obra, Carlos Prado Júnior ele aponta os erros cometidos pela esquerda, pelo Partido Comunista Brasileiro. Mesmo ele defendendo a ideologia comunista, ele não fechou os olhos para os erros cometidos por eles. Nessa obra, ele aponta todas as falhas cometidas pela esquerda brasileira. Em síntese, a importância de Carlos Prado Júnior para a historiografia brasileira é a introdução de uma análise marxista do desenvolvimento histórico do Brasil. Ele trouxe essa visão para todas as obras que ele escreveu, tratando dos problemas enfrentados no Brasil, adaptando as ideias marxistas à realidade do país. Foi um autor reconhecido e respeitado. Em 1990, ele faleceu em São Paulo, um ano depois da primeira eleição presidencial no Brasil desde 1960. Naquele momento, os heróis da esquerda estavam sendo recuperados e celebrados, e Carlos Prado Júnior foi um dos que receberam essa homenagem. E assim nós finalizamos o nosso estudo sobre esse grande escritor, historiador brasileiro. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado dessa aula, e mais aulas virão, onde a gente vai poder interagir e estudar um pouco juntos.